Glória a Deus, né? Vamos então dando continuidade aqui a esse culto dessa manhã. Nós já temos o primeiro vídeo que nós falamos um pouquinho, né? Aquela questão do Senhor Jesus, da abnegação, da renúncia, né? E também já estávamos falando aqui no segundo Crônicas, do versículo, nós lemos o versículo 13 e 14, e agora nós vamos dar continuidade aqui com o versículo 15, né? Diz assim, Deus continuando a explicar para eles: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Né? Então, Deus ele faz aquela escolha da casa e ali naquele templo é onde eles têm uma ligação. Então, o que eles têm? Eles têm ali um referencial espiritual de ligação com Deus. E aí a pergunta que nós fazemos assim, tinha aquele referencial, era o orgulho nacional. Os judeus sofreram muito quando aquele templo ali foi destruído, né? Sofre até hoje por causa disso. Mas perderam ali naquele momento aquela ligação. E qual é a ligação que hoje nós como igreja, eu, você, nós irmãos aí que servimos ao Senhor Jesus, que cremos na nossa salvação pelo nome do Senhor Jesus, temos com o Senhor Jesus? Qual é o referencial? É o próprio Senhor Jesus, né? Qual é o meu referencial de igreja? Qual é o seu referencial de igreja? É o próprio Senhor Jesus. Mas nós temos uma igreja que se faz, por exemplo, nesse momento, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, o Senhor Jesus diz que ele está ali presente. Então isso é uma igreja que está se fazendo agora. E essa igreja, o próprio Senhor Jesus diz que ela tem poder. Né? Quando ela ora, quando ela faz uma concordância para que alguém seja perdoado, quando ela faz a concordância para que alguém seja afastado. Então essa igreja é uma igreja que tem poder. Então Deus ele mostra isso muito claro dentro da sua palavra. E nós devemos saber que precisamos, irmãos, estar em comunhão. Então tem muita gente que enfraquece na fé e se afasta de Deus justamente porque ela não consegue ter essa comunhão. Como é importante a gente ter essa comunhão, a gente está priorizando essas coisas de Deus na nossa vida e manter essa comunhão com Deus. Né? Então é importante isso aí que Deus ele também coloca. Né? No versículo 17, ele ainda continua dizendo assim: quanto a ti, agora ele fala com Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e tornarei em provérbio, em motejo, entre todos os povos. Então, olha só, havia também ali, quando Deus ele assume aquele compromisso com o povo de Israel, de estar ali ajudando eles através do templo, estar ali provendo conserto, né, provendo bênção sobre eles, livramento sobre eles através daquele templo, mas ele também faz ali uma aliança, né, uma promessa a Salomão. Só que essa promessa é uma promessa condicionada à obediência. Não é uma promessa que você pode fazer o que você quiser e você vai ter sempre sucessor no reino. Não. E ele diz mais, que quando Salomão quebrasse, né, e logicamente ele não ia quebrar sozinho, ele ia levar o povo a quebrar essa promessa, aquele templo que significava ali o elo de ligação entre eles e Deus, também seria tirado deles.
E aí a pergunta que fica, aconteceu isso ou não aconteceu? A gente vê os fatos históricos, estão aí para contar que a palavra de Deus ela se cumpre. Primeiro, que o Reino Unido só durou até Salomão, né? Saul, Davi, Salomão, ponto final. A partir de Salomão já vem Roboão, Jeroboão, né? Já começa Reino do Sul, Reino do Norte, né? O Roboão consegue ali manter o reino do sul, né? Com Jerusalém, com Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos vão embora lá com Jeroboão para o norte, quer dizer, divisão, perdeu ali aquele reino. E outra coisa, não se consegue mais manter a linhagem do outro lado. Você vai ter a linhagem de Davi mantida na casa do sul, mas na casa do norte o negócio desanda, né? A coisa fica feia. Também temos ali reis que se desviaram, né? Também no sul, mas tudo isso por conta da rebeldia e da desobediência. O interessante é que todo esse circuito, Deus envia vários profetas para chamar a atenção de todos esses reis, tanto os do norte como os do sul, para que eles retrocedessem do seu mau caminho, que ia ter castigo, que eles iam ser levados para Babilônia, que eles iam ser levados para a Síria. E esses reis, eles na maioria das vezes ignoraram a palavra de Deus, e não só os reis, né? O povo também. O povo estava na idolatria. O povo estava gostando ali de fazer o bolo, né? Preparar a farinha e fazer o bolo para a rainha do céu, né? Para que a rainha do céu ali abençoasse eles, né? Eles tivessem fartura e tal, né? Então, um Baal e todo aquele negócio lá, as estatuetas, né? Imagine o pessoal vendendo estatuetas em Jerusalém, a terra santa, a terra de Deus, e isso estava acontecendo. Né? E está acontecendo. Né? Está acontecendo. Não estava, não está acontecendo. Né? Continua acontecendo da mesma forma. E ele falou que ele iria então destruir o templo, né? Tirar o templo deles. Foi destruído. Foi a coisa mais terrível para o judeu, vendo aquele templo pegando fogo. Eles gritavam de desespero, olhar de terror. Eles nunca imaginariam que aquilo ali, que era o elo entre eles e Deus, um dia fosse queimado, acabado, derretido. E aconteceu não só uma vez, aconteceu 2 vezes. Né? No ano 70 da presente era, o segundo templo foi destruído da mesma forma. E dessa forma, por uma questão ainda mais grave, porque eles rejeitaram o Filho de Deus, eles rejeitaram ao Senhor Jesus. E ali o templo ele foi destruído completamente, foi arrasado ali pelos romanos. Mas por quê? Rebeldia, né, irmãos? É aquela devoção vazia, que a pessoa ama a Deus somente pela sua boca, pelo que ela fala, mas ela continua, ela se posiciona distante de Deus naquilo que Deus requer dela. O amor, o juízo, a misericórdia. Então, é esses preceitos que Deus quer que nós venhamos a observar. Ele falou, se vocês se desviarem, eu também vou me afastar de vocês. Isso porque nós podemos, o que nós podemos tirar de proveito prático para nossas vidas de hoje? O que isso pode abençoar nossas vidas de hoje? Buscar uma vida em concerto com Deus. Uma vida que agrade a Deus. E uma vida que agrade a Deus, é necessário que a gente conheça a sua palavra. É necessário que a gente aprenda a sua palavra. É necessário que a gente saiba aquilo que Ele quer que nós façamos e aquilo que Ele não quer que nós façamos. E isso nós só conseguimos fazer pela Bíblia. Então esse é o grande segredo, né? Então uma vida abençoada é uma vida que vai viver buscando agradar a Deus, tá? Nós somos salvos pela graça, né, pelo sacrifício que o próprio Senhor Jesus fez por nós, mas nós vivemos debaixo dos princípios de Deus. Então você vê muitas vezes uma pessoa que está na igreja, né, que dá todos os sinais que é salvo, mas que ela não obedece princípios. E ela, naquilo que ela não obedece os princípios, ela sofre as consequências na sua vida. Né? A pessoa ela não tem o cuidado, né, de fazer ali as suas finanças, de controlar os seus recursos, né, imprudente. Deus manda nós sermos prudentes. O que acontece com ela? Está sempre lutando em dificuldade, passando por problemas,
porque ela não aprendeu ainda a trabalhar nessa área. Ou a pessoa ali que não costuma orar, Deus não costuma falar a Deus, né? E ela está sempre com aquela fé, irmão, ora por mim, eu estou fraco, o diabo tá terrível e tal, mas na verdade ela realmente não tem aquela comunhão, aquela certeza com Deus. E isso realmente torna pessoas fracas, né? Pessoas espiritualmente extremamente dependentes do outro, e normalmente ela vai se colocar na dependência de pessoas que não ensinam aquilo corretamente, porque a pessoa que ensina corretamente vai ensinar ela a ser o quê? Autônoma, né? No seu relacionamento com Deus. Se você vai ensinar alguém corretamente a servir a Deus, você vai ensinar aquela pessoa a ser autônoma e não a ser dependente de homens, não a ser dependente de instituições. A gente vai ensinar a pessoa autônomo, né? Não é você se isolar, tá, irmãos? São duas coisas diferentes. Autonomia é você ter certeza que você pode falar com Deus, que Ele vai te ouvir, que Ele vai operar através da sua oração. Né? Então isso é autonomia. Então, não é se isolar, então eu vou orar sozinho, não vou pedir oração. Não, nós devemos pedir. A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos ministrar uns aos outros. Tá? Isso aí é comunhão, chama-se comunhão. Autonomia é quando eu sei que a minha oração, eu sei que Deus fala comigo, eu sei que Deus está cuidando de mim, eu tenho certeza e convicção dessas coisas, mesmo passando por todas as lutas, problemas e adversidades que esta vida nos apresenta. Então isso aí é autonomia, tá? E comunhão e humildade é quando eu me junto com meu irmão Luiz, ora por mim, eu estou passando por uma luta e um problema, me ajuda aí nessa oração. Né? Isso é humildade, isso aí é comunhão, isso aí é compartilhar as necessidades uns com os outros. Se a igreja se faz assim, tá? Não seja a igreja do eu sozinho, do bloco sozinho, isso aí você vai sofrer muito, porque nós precisamos, porque às vezes você que está dentro do problema, dentro da situação, você não está conseguindo enxergar a situação que está vivendo. Mas um irmão, uma irmã que está ali de fora, que está olhando, está tendo uma visão pelo Espírito Santo, vai ter uma visão que você não teve e vai poder te ajudar muito nessa situação. Então, separando as coisas, né? Autonomia e comunhão. Nós precisamos das duas coisas, né? Você não pode ser uma pessoa que é totalmente levada pelos outros, sem qualquer noção de quem é Deus, do que Ele pode fazer na sua vida, né, da obra maravilhosa, do perdão, da misericórdia. Claro que você tem que ter essas noções, até porque isso é um dos requisitos daquele que é salvo. Né? Se nós somos salvos, nós temos um relacionamento com Deus. E para fechar, então, ele fala aqui assim, desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Então, mostrando aqui as consequências, né? A pessoa ia perguntar e está profetizando sobre isso, porque pessoal, o que houve com o judeu, né? O Deus abriu o mar vermelho, tirou eles de lá, né? Fez tantos milagres, lá botou a tocha, né? Durante a noite, né? A nuvem durante o dia, que coisa maravilhosa que ele fez com eles, e agora Deus deixou destruir o templo, levar eles como escravos, né? Por causa da própria rebeldia deles. Então, para entender que Deus não faz acepção de pessoas, eu creio que Deus aqui está dizendo, eu não faço acepção de pessoas. Se eu punir aqueles povos que estavam ali em rebeldia contra mim e permitir que eles fossem ali exterminados, que eles fossem escravizados, por que que o meu povo, que conhece a minha lei, que conhece a minha palavra, eu vou passar a mão na cabeça? Entendeu, irmãos? Deus, uma das características de Deus é a justiça. Deus é justo. Né? Então, se nós estamos ali querendo a misericórdia e estamos agindo em prol da misericórdia, vamos nos manter assim, porque nós não merecemos nada, né? Não tem méritos. Mas vamos buscar a misericórdia, vamos buscar agradar a Deus. Porque no momento que a pessoa se acha autossuficiente de viver a sua vida como ela quer, vou seguir o meu coração, né? Popular, vou seguir o meu coração. Ela está se preparando para tomar bordoadas da vida. E vai tomar.
entendeu? E vai levar bordoadas. Então, humildade, princípio, né? Humildade. O orgulho, ele vai principiar a queda. Começa a se orgulhar demais, achar que pode, que vai fazer, e aí tem problemas. E a pessoa não enxerga. Uma das características da pessoa que se afasta de Deus é a cegueira espiritual. Ela está completamente perdida, afastada de Deus, sofrendo para cachorro, mas ela se acha próxima de Deus, que os outros estão errados, que só ela está certa, e ela vai sofrendo essas consequências. Então, qual é o caminho? É retroceder do mau caminho. É retroceder das más decisões. É retroceder de tudo aquilo que Deus não se agrada. Deus deu o templo para que Salomão e o povo pudessem fazer esse concerto com ele. Mas para nós hoje, Deus deu o seu Filho, o Senhor Jesus. Já pensou que maravilha, irmãos? Para que nós pudéssemos ter conserto, nós pudéssemos ter paz com Ele, para que nós pudéssemos ter salvação com Ele. E nós devemos nos juntar ao Senhor Jesus, reconhecer isso, sermos gratos a Deus e viver nessa fé, de fé em fé, seguindo a palavra de Deus, olhando para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por isso que hoje nós estamos vendo forças demoníacas aí, força das trevas aí por toda a terra, tentando afastar as pessoas de Deus, tentando ofuscar o Evangelho, distorcer a palavra do Senhor, para que as pessoas não tenham comunhão e se salvem. É esse o objetivo disso tudo que nós estamos vendo. Toda essa exaltação de uma ciência como se a igreja fosse contra a ciência, não é? Pelo contrário, nós sabemos que a ciência vem de Deus, mas colocando o povo de Deus, a igreja, como antagonista das coisas boas, né? Das coisas que a ciência pode proporcionar de bom, fazendo da igreja um inimigo. Mas não são inimigos da igreja diretamente, eles são inimigos de Deus. E como a igreja está ligada a Deus, eles se tornam inimigos da igreja. E nós devemos buscar socorro aonde? No nosso socorro bem presente, é o nosso Deus. Na hora da angústia, da luta, da dor, em todas as horas, Deus é o socorro bem presente. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Vou pedir então nosso irmão Luiz, como sempre, aí para fazer aí aquele comentário que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Hoje é bem curtinho, eu gostei muito quando o senhor falou da questão de congregar. Não é? Como o senhor disse, né? Jesus determinou congregai-vos, né? O corpo tem que estar junto, não é isso? Então, nessa igreja que nós somos membros, se um membro se afasta do corpo, ele morre. Não é? Então, eu gostei muito desse comentário. Nós precisamos realmente ter em mente que, por enquanto, nessa fase, nós temos que estar afastados, mas com a graça de Deus, isso um dia vai parar, isso um dia vai acabar. E nós poderemos ter a alegria de estarmos de novo na igreja, fisicamente, mas espiritualmente, não é? Também no sentido de podermos louvar a Deus, ver os nossos semelhantes, ver os nossos irmãos. E aquilo que o senhor falou, né? O que se isola busca os seus próprios interesses. Não é? Outra coisa que o senhor fez, que eu gostei muito, foi quando o senhor estabeleceu a diferença entre o templo e Jesus, não é? No templo ali Deus ouvia, as pessoas chegavam arrependidas, se entregavam a Ele, mudavam o seu comportamento, né? E Deus amenizava, Deus trazia um renovo, Deus trazia um alívio, Deus afastava as pragas, não é? Mas isso não é a salvação, não é? E então por fim nós chegamos em Cristo, que é o ponto culminante da obra, não é? Que é, além da reconciliação, né, como o senhor disse, que o templo, o homem se relacionava com Deus, além de Cristo restabelecer
o relacionamento com Deus, não é? Ser essa ligação, existe também a questão da salvação, não é? Como o senhor falou na primeira, no primeiro vídeo, não é? A lei ela só mostrava, mas não salvava, a lei não salva ninguém, não é? Então eu achei muito importante essas considerações. Nós precisamos estar alegres do que nós vivemos hoje em dia num tempo muito melhor, no tempo da dispensação da graça. Outra coisa que o senhor disse também é a questão da imutabilidade da palavra de Deus, que se relaciona ao, ao que eu falei no início, né, pelo menos em um aspecto, né, que o homem tem que se negar-se a si mesmo para entender a glória da palavra, a supremacia da palavra e não ficar tentando procurar contradições. O meu pastor, ele aprove a Deus que ele fosse um homem muito inteligente, um homem de letras, um desembargador federal, e ele passou muitos anos da vida não negando a si mesmo. Ele mesmo dizia, eu vou achar uma contradição na Bíblia. E não encontrou dentro das capacidades dele, é lógico, evidentemente. E esse homem, quando entendeu isso, exausto, ele se entregou completamente a Deus, não é? Então, essa importância. E também a questão que foi muito... quando a gente se afasta de Deus, não adianta, nós vamos nos deteriorar moralmente. O templo, né? Ele acabou, foi reconstruído e doeu mais ainda, né? Nos anos 70, não é isso? E nós não podemos viver afastados, não é? E volta a se misturar com a questão da comunhão, e se Deus quiser um dia nós voltaremos, não é? E aquilo que o senhor falou, no sentido de um orar pelo outro e tudo mais, mas a conversar. Deus fez o homem um homem social, não é? Não apenas um animal coletor que vive para sobreviver. Também outra coisa que o senhor falou, que é muito importante, o senhor falou no primeiro vídeo, o que adianta o homem ter tudo e perder a sua salvação, e perder a eternidade? A grande realização de Jesus e a grande prova do amor de Deus está justamente nisso. O homem pode ser aqui, ser um realizador, fazer muitas coisas, ser um grande líder, ajudar a muitos, mas a verdadeira realização está na eternidade. Isso tudo é passageiro. Esse mundo jaz no maligno, como o senhor falou um segundo atrás, espiritualmente está se vivendo uma batalha das forças mesmo, do diabo, contra os anjos do Senhor pela vitória, pela destruição de tudo. Mas, graças a Deus, Cristo já venceu. Não é? Acho que eu não me lembro direito, também que é uma coisa que eu falei, eu não sei se eu vou conseguir estabelecer uma relação, mas depois que eu falei já um pouco mais tranquilo, menos preocupado com o tempo, negue-se a si mesmo e siga-me. A questão do homem, ele, como é que se diz? Ele tem que negar a si mesmo, ficar buscando a Deus. É que de novo me veio uma tensão, que eu não quero demorar, e eu acabou falhando, fugindo de novo do meu pensamento, não é? E, bom, basicamente, paciência, não veio. Seguir a Jesus? Deus está no controle de tudo. Era seguir a Deus, mas tem a questão também outra coisa que o senhor falou, que era a questão, né, da imutabilidade, né? Tudo passará, mas a minha palavra não passará. E o homem insiste em negar isso, e o homem insiste em duvidar, não é? Quem o homem pensa que é? O homem não é nada, nós não somos nada, nós não somos juízes de ninguém. Como é que nós nos podemos, mesmo alguns sendo milionários, pode se achar melhor que o outro? Todos nós vamos morrer. Graças a Deus, aprove a Deus,
nos dar conhecimento dele que muitas vezes não deu aos filhos, né? Então nós temos essa grande alegria, esse grande consolo, essa perspectiva além dessa vida, ou seja, enxergar que além dessa vida, né? Deus se manifestou entre nós como carne, dizendo: ei, não acaba aqui não. Eu quero restaurar aquela condição inicial em que não havia previsão de morte para vocês. Mas já que vocês caíram, então eu tive que ter um corpo glorificado para vocês poderem conviver comigo no mesmo corpo, nesse mesmo tipo de corpo. Lógico, nós não sendo deuses. E nós vamos ter a alegria de ver a Cristo, de ter um corpo glorificado semelhante a dele. E é essa consciência que Deus quer resgatar. É essa coisa de saber que a nossa submissão, eu estou falando demais, né, pastor? Não, fica à É vontade, essa não tem nossa tempo. submissão a Deus, não é isso? Que é essa consciência que nós vamos chegar lá no final e nós vamos ter consciência de que fomos realmente, recebemos, além da salvação, esse prêmio, não é? Essa coroa. Não é? Bom, pastor, era só isso. Eu agradeço a oportunidade e rogo a Deus que abençoe seu ministério, o senhor, a sua família, que o abençoe cada vez mais, com mais, com mais coisas da palavra dele, que ele lhe revele cada vez mais coisas e que o torne sábio segundo a sua palavra cada vez mais. Muito obrigado, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço também, irmão. E vamos agora, né? Fazer aquela nossa oração de intercessão, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas, que o nosso templo está aqui, que é o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, e que Ele está levando as nossas orações até Deus, né? A palavra diz como gemidos inexprimíveis. Então, manter essa fé, manter a pureza dessa fé, a simplicidade do Evangelho, que está escrito, né? É só fazer as coisas que estão ali mostradas para nós, e inclusive são leis muitas vezes naturais, né? Que já vem, o Espírito Santo mesmo já coloca isso no nosso coração. Então, muitas vezes a pessoa se torna indesculpável porque o próprio Deus já falou com ela aquilo ali que é para ser feito. E o resultado natural disso, né, a sequência natural disso, é paz com Deus. Eu acho que é a melhor coisa que se pode ter. É paz com Deus. Você está em paz com Deus, a sua consciência está tranquila. Então, isso é muito bom para a gente. Manter essa paz com Deus, essa tranquilidade, e vai refletir também na paz com as pessoas, dentro do possível, né? O Evangelho traz que isso aí é dentro do possível, porque tem gente que vai se levantar mesmo, vai ser usado, a gente sabe disso, né? Mas é Deus que está nos guardando aí nessa empreitada. Então, manter-se nessa caminhada. Eu fico assim, ao mesmo tempo que a gente fica triste com muitas coisas que estão acontecendo, a gente fica feliz, né? São dois sentimentos antagônicos aí, mas que eles justificam bem a fase que nós vivemos. Por que a gente fica feliz? Porque a gente sabe que está se cumprindo, entendeu? Então isso é motivo de alegria e isso é motivo de felicidade, tá? Mas está se cumprindo exatamente do jeito que foi falado que ia acontecer. A gente vê as pessoas aí transformadas, defendendo uma razão que não existe, né? Defendendo aquilo que é errado com unhas e dentes, como se elas estivessem certas. Gente, se isso não é ação demoníaca, eu não sei o que é, né? Para mim é. Então, está se cumprindo a palavra de Deus. Está se cumprindo de uma forma aí muito forte, né? E nós nos entristecemos com as coisas que estão acontecendo, sim, mas por outro lado ficamos alegres porque o Senhor Jesus, ele vai cumprir a sua promessa, ele vai voltar, ele vai resgatar a sua igreja, ele vai salvar a sua igreja. Então, você que está ouvindo aí esse vídeo, né? Está participando desse vídeo, ouvindo o podcast, venha para Jesus, volte-se para Jesus, salve a sua vida, salve a sua alma, porque só Ele pode salvar, só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então não perca mais tempo, né? Está tudo aí mostrando o que vai acontecer. Se você já sentiu isso, se Deus tem tocado no seu coração, não resista a Deus.
venha para o Senhor Jesus. Eu vou pedir ao irmão Luiz, então, para fazer aquela oração de intercessão, né, para aquilo que Deus estiver colocando aí no seu coração. Não vou nem falar muita coisa não, para deixar ele ficar todo na inspiração mesmo, tá bom? Ele já sabe aí, Deus já colocou no coração dele o que deve ser orado. Tá bom, irmão Luiz? A paz do Senhor Jesus aí, que Deus te dirija nessa oração. A paz, pastor. Só um segundinho, eu voltei lá para a palavra que Deus me inspirou. Está aqui, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nesse mundo nós vamos enfrentar dificuldades. Não é? Com certeza. O evangelho do é só a vitória não existe. Não é? Mas em que pese todas as nossas dificuldades, não é? Jesus venceu o mundo e essa vitória acaba chegando a nós se nós o seguirmos. Por isso que ele falou, vocês são mais que vencedores, porque nele está a vitória sobre a morte. Então nós somos mais que vencedores. Né? Nesse sentido, porque ele venceu o mundo, é que nem aquele cara que torce pelo Flamengo, não é? Vamos dizer assim. O Flamengo é campeão, ele sai na rua dizendo, olha, eu sou campeão. Quem é campeão? Nada, o campeão foi o time, foi o que se jogou, que se matou lá o campeonato inteiro. É a mesma coisa, né? Eu sou mais que vencedor. Você é mais que vencedor porque Cristo venceu por nós. Era isso que eu queria falar. E desculpe aí, pessoal. Eu gostei, né? Sabe que o Flamengo, né? Eu gostei, mas vamos voltar. Vamos voltar para Jesus. Então, vamos fazer aquela intercessão. Nossa oração em paz, com o coração tranquilo, sabendo, não é? Da mesma forma que Deus determinou a construção do templo para colocar diante dele todas as mazelas, a questão das pragas, todas as dificuldades, as invasões, nós também temos que colocar diante de Deus, em nome de Jesus, a nossa vida, o nosso país, a nossa situação, não é? Para que ele, com a sua sabedoria, saiba dar a resposta correta. Não é isso? Porque... Então, vamos orar. Vamos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada, que nos fez muito bem, te agradecemos pela Tua coerência, pelo Teu infinito amor, te agradecemos porque aqui, ao pregar a Tua palavra, estamos te dizendo que dependemos dela, que só cremos nela, te reconhecemos como o único Deus, imutável, amoroso, perfeito, porém justo, e que haverá um julgamento, e que devemos viver, sim, combatendo a nossa própria carne, sempre buscando forças em Cristo. Graças a Deus pela igreja, graças a Deus por sermos membros da igreja. Agora queremos colocar nas Tuas mãos o nosso país, o povo brasileiro, o nosso país. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que os governantes estão tramando, estão de costas para o povo. O povo pede liberdade, o povo pede um justo juiz. Um justo juiz, eu quero me referir ao justo juiz humano, e isso tem sido recusado. Então, Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos o nosso Brasil, eu coloco nas Tuas mãos estes nossos representantes legais que estão dando as costas para nós. Que o Senhor seja o Senhor a trabalhar no coração desses homens. Eles possam se arrepender dos seus pecados e vir a Ti. E nós, Senhor, em nome de Jesus, oramos pelo nosso Brasil. Senhor, em nome de Jesus, não permita que o Brasil venha cair em mãos erradas. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos a perder a liberdade de expressão, que está introduzida nessa liberdade de expressão, a liberdade de culto. Pai, em nome de Jesus, que, como diz o pastor Aguilar, que o Brasil continue sendo uma nação ovelha e não uma nação bode. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a trabalhar na mente desses homens. Seja o Senhor a proteger o nosso presidente, a separar do mal, porque o Senhor o livrou de tantas coisas. O Senhor interviu de maneira milagrosa em tantas situações.
Então, Senhor, nós clamamos a Ti que o Senhor separe o Brasil do socialismo e comunismo, que o Senhor abençoe esse nosso povo. Pai, que o Senhor livre o Brasil do caos social, que o Senhor livre o Brasil do caos político, que o Senhor livre o Brasil da miséria, que o Senhor livre o Brasil das convulsões. Senhor, em nome de Jesus, está aqui humanamente travada uma guerra entre o povo e os governantes. Senhor, em nome de Jesus, nós só temos a Ti. Nossa fé está em Ti. Quantas e quantas vezes Israel nada teve que fazer, apenas ir, ou orar, ou caminhar, ou tocar instrumentos, e o Senhor nos deu a vitória. Então nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor receba essa manifestação de 7 de setembro, mesmo tendo sido convocada pelo nosso presidente. Que ela seja da mesma forma quando o povo ficou rodando a fortaleza, quando o povo foi várias vezes à fortaleza, lá os muros de Jericó, né, da cidade, que cercavam a cidade. Senhor, que na verdade estamos ali, Senhor. Seja o Senhor. Que essa concentração de brasileiros que querem a verdade, que querem a liberdade, se transcorra em paz, que não haja tumulto, que haja realmente a expressão da vontade do teu povo que te chama pelo seu nome. Senhor, em nome de Jesus, cada vez mais, eu ouvi dizer que agradar um polonês diz que o Brasil tem a maior população de católicos do mundo. Então, Senhor, em nome de Jesus, baseado nessa estatística, nós te pedimos, seja o Senhor abençoar o nosso povo, a não permitir que venhamos a ser escravizados. Quantos anos eu pensei que o povo votava mal, quando, na verdade, as urnas já estavam sendo fraudadas. Senhor, se o Senhor permitiu que tudo isso viesse à tona, era para que nós pedíssemos para que o Senhor livre isso de nós, tira isso de nós, que possamos ser uma nação que se chama pelo seu nome, uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação importante, uma nação segura porque tem um Deus, uma nação que cresce, uma nação que teme a Deus. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil do desemprego, livra o Brasil da falência econômica, livra o Brasil de toda peste. Senhor, em nome de Jesus, permita com que as autoridades consigam cada vez mais ir isolando essa peste que nos aflige. As informações que se tem é que cada vez essa nova versão, ela contamina muito fácil, mas é cada vez menos mortal. Então torne essa peste em coisa de nenhum valor. Senhor, nos dê sabedoria para tornar tudo isso controlável e que não sejamos escravizados por isso, meu Deus. Que possamos voltar ao culto lá na igreja, diante de Ti, os irmãos se cumprimentando, os irmãos orando um pelos outros, os irmãos tendo vida social. Pai, restabelece o pleno emprego, restabelece o crescimento industrial, abençoa o nosso agro, não permita que leis impostas por outros, a políticos corruptos aqui, venham a reduzir a área de plantio do nosso país. Senhor, que o Brasil se reconheça como potência, porque assim Tu o fizeste. Pai, em nome de Jesus, então torne o Brasil um país melhor. É isso que nós queremos, Senhor. Um país mais justo, com menos miséria. Senhor, em nome de Jesus, reduz a pobreza, dê oportunidade que todos possam trabalhar, que todos possam trazer o seu sustento para suas casas através do fruto do seu trabalho e não de auxílios. Nós queremos ser livres. O apóstolo Paulo trabalhava, Jesus tinha uma profissão. Então, em nome de Jesus, abençoa o Brasil. Colocamos agora esse ministério nas Tuas mãos, todos os que estão agora participando e todos os que vão participar pela internet, pelo YouTube ou
pelo podcast. Pai, em nome de Jesus, vem trazendo cura, restauração e libertação. Nos usa da melhor maneira que lhe agradar. Que os hinos entoados pela Wanda venham, através do seu sangue, remover, meu Deus, as escamas dos olhos das pessoas. Todos nós temos um pouco para contribuir na tua obra. Então, Senhor, em nome de Jesus, usa esse ministério da melhor maneira. Trabalha no coração de nós todos. Como falou o pastor Aguilar no primeiro áudio, no primeiro vídeo, que ele falou que nós todos não tenhamos quartos escuros em nosso coração. Que o Senhor possa entrar e sarar essa terra. Que o Senhor possa entrar e trazer luz, retirar tudo que não provém de Ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse ministério, abençoa todas as famílias que estão aqui e nos dê uma semana abençoada. Não permita que a pregação do Evangelho seja proibida aqui no Brasil. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos manter, né, esse propósito, né, essa fé que Deus está cuidando aí de todas as coisas. Estamos aqui todos os domingos, por volta das 8h30 da manhã. Você pode acessar através do link que nós colocamos aí para você participar ao vivo no Google Meet ou através dos vídeos e do podcast, tá? Então, caso não tenha aí o link para que você possa participar, solicite aí na plataforma que você está e nós colocaremos aí o link para que você possa participar ao vivo. Amém? Glória a Deus, né? Vamos então agradecer a Deus e pedir que nos conceda aquela semana de paz, de luz, aquela semana abençoada, debaixo da santa e gloriosa proteção dele. Senhor, obrigado. Mais um dia, mais uma semana e o Senhor cuidando de nós. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, por cada recurso, por cada suprimento, por todas as coisas, pelas vitórias, Senhor, que o Senhor tem nos dado, pelas portas que o Senhor tem aberto. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus, mas primeiro de tudo, obrigado pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Concordo com a oração do irmão Luiz, para que o Senhor abençoe o nosso Brasil, para que o Senhor livre ele das garras do maligno, seja uma nação ovelha, que tenha justiça, que tenha fartura, que tenha abundância, que tenha trabalho para as pessoas, que as pessoas não sejam humilhadas, Pai, por esmolas, não sejam humilhadas, Pai Santo, que dependente de corruptos e outro tipo de pessoas que ficam manipulando, Pai, para exercer um poder maligno sobre as pessoas. Que a bênção do Senhor venha sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, independente de suas crenças, independente de suas preferências, mas que haja o respeito, que haja o amor, que haja, Pai Santo, querido, principalmente o temor do Senhor, que muitas vidas venham se converter a Ti para verdadeiramente serem salvas pelo poder do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor conceda essa semana de paz, de luz, debaixo da Tua santa e gloriosa proteção. Eu oro para que as pessoas possam ter êxito, sucesso em tudo aquilo que irão fazer. Essa pessoa que espera a resposta de um diagnóstico, essa pessoa que está esperando o resultado aí de uma prova, essa pessoa que está esperando o resultado aí de uma entrevista de trabalho. Senhor, seja qual for essa esperança de restauração familiar, de relacionamento matrimonial, essa esperança de encontrar alguma coisa que tanto tempo tem buscado, que o Senhor esteja na frente, que o Senhor esteja trazendo a resposta, que o Senhor esteja trazendo a cura, a renovação, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Eu junto a minha fé com a fé desta pessoa que está orando conosco agora, essa pessoa que está sofrendo, passando por um problema, por uma dificuldade tremenda que somente o Senhor conhece, Pai. Visita essa situação agora, seja o Senhor trazendo o alívio, o refrigério, a resposta, a solução, o livramento para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, que ela sinta, meu Deus, o manifestar do Teu poder, meu Deus, que ela sinta a Tua providência nesta situação,
em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Ao término desse culto, leva todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, Pai, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe a todos, que tenham uma excelente semana e fiquem na paz do Senhor Jesus.